Bom dia. Este é um momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Em vista de religião traduzir religamento, é primordial voltarmos-nos para Deus, tornarmos ao campo da divindade. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos, não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. É necessário, esclareceu o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros e convertermos-nos ao bem. O evangelista assinalou a observação de muitos dos discípulos. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sim, efetivamente é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. É imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossa vida. Para isso, as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. O problema é quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a com o Cristo e seguindo-lhe os passos. Necessário se faz contextualizar a passagem evangélica em que Emmanuel vai selecionar o versículo citado no Evangelho de João. O sermão em que Jesus declarou ser o pão da vida foi dito pelo Mestre na sinagoga de Cafarnaum, mas muitos dos seus discípulos acharam duro esse discurso. Ciente disso, Jesus disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há algum de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Em seguida ele advertiu: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 59 a 71. Segundo o evangelista João, Jesus resume assim a crise que vai se estabelecendo em seu grupo. As palavras que vos falei são espírito e vida. Jesus desperta um espírito novo naqueles que o seguem. São palavras inspiradoras porque brotam do mais profundo do seu coração. São palavras provocativas que colocam em questão o verdadeiro motivo daqueles que o seguem. Por isso elas ecoam no íntimo de quem as ouve, desencadeando um processo de ruptura com o antigo, com os atavismos, com os dogmas enraizados pela tradição e pela religião. As palavras de vida pronunciadas por Jesus podem gerar um movimento capaz de orientar o mundo para uma vida mais digna e plena. Um dos maiores dramas de nossa cultura é que temos esvaziado as palavras de sentido e até utilizando-as para expressar coisas
totalmente diferentes e até oposta ao seu significado original. Chamamos liberdade o que na realidade é arbitrariedade e imposição. Felicidade passou a significar consumo e vaidade. Qualidade de vida está ligada ao consumo, à quantidade de coisas. Negócio passou a ser grosseira especulação e roubo. Ordem estabelecida, à dominação e à injustiça. Diplomacia ao engano e à mentira. Sinceridade à falta de respeito. Amor à atração física ou ao desejo de posse. A grave desvalorização da palavra acaba se expressando na desvalorização da ética, da política, da moral, da vida, enfim. No momento final do discurso desse capítulo, Jesus deixa seus discípulos livres para escolherem permanecer ou não no grupo. Porque não basta estar no grupo para garantir a adesão ao modo de ser e viver de Jesus. João nos diz que muitos discípulos o abandonaram. É na crise que se revela quem de fato são os verdadeiros seguidores do Cristo. A verdadeira crise é crer ou não crer no Divino Mestre. Toda crise significa um trampolim para o aprendizado e para o novo. Provoca uma decisão que abre um novo caminho de crescimento, rasgando um horizonte de possibilidades que vão moldando um novo estilo de vida. Se compreendermos que a crise é o lugar generoso onde se prepara o amanhã, então teremos a oportunidade de amadurecer e de dar um salto para um horizonte mais rico de vida, humana e espiritual. O grupo que seguia Jesus começa a diminuir, mas ele não teme o fracasso, não se irrita e não julga a ninguém. Só faz uma pergunta aos que permaneceram junto dele: vós também quereis ir embora? Essa é uma pergunta que ressoa no nosso íntimo. O que queremos? Por que permanecemos? É para seguir a Jesus, acolhendo o seu espírito e vivendo o seu estilo? É para trabalhar em seu projeto? A resposta de Pedro é exemplar. Senhor, a quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Se permanecermos, o faremos por Jesus, tão somente por Ele, comprometendo-nos com Ele e com sua obra divina. Segui-lo significa renunciar a toda ambição e aceitar a entrega total de si mesmo em benefício do bem comum. Graças a Deus. Mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 176, lição viva, psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, seguida de nosso comentário baseado em texto de autor desconhecido. Excelente dia a todos, sempre na companhia do nosso Divino Mestre Jesus.